Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para a live com a Ana Flávia Ferraz. Lembrando que esse bate-papo virtual tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Vamos lá. Deixa eu só pontuar aqui o tema da live e daí eu já chamo a Ana, tá? Vai colocando aí de onde vocês são e pra gente saber, por favor. Boa noite, Angélica. Boa noite, Ana. Já falo com vocês. Eu vou publicar aqui o tema. Pontuar aqui. Deixa eu ver. Fixar comentário. Vamos lá, chamar a Ana. Estela, boa noite. Bru Amaral. Glauco. Olá, boa noite, Ana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Estou bem contente de estar aqui com vocês hoje. Minha primeira live. Ah, é? Mas estou bem bom. feliz de poder compartilhar conhecimento, de estar aqui junto. Muito bem. O pessoal está chegando aqui. Cíntia, Pilon, Pico, boa noite. Dinardi, bem-vindos. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou fazer a introdução, a leitura da introdução, que eu preparei para você, assim como eu faço com todos os convidados. Enquanto isso, a gente vai recebendo o pessoal. Ok. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagine. Ela é consultora de carreiras, coach e analista comportamental, com experiência de 7 anos na área de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. Alinhada às necessidades de um mercado em transformação, minha convidada de hoje tem competência para analisar carreiras, mas, sobretudo, desenvolveu sensibilidade para ouvir integralmente a pessoa que está aconselhando e ajudá-la a reconhecer-se e a organizar-se diante de sua história de vida e de carreira. Bem-vinda, Ana Flávia Ferraz. É uma alegria tê-la aqui. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Olha quanta gente legal assistindo. Tô bem Estela, feliz. Eliane. Olha que legal os coraçõezinhos, gente. Eu queria que vocês mandassem corações. Marcelo, Thaís Santos, Anne, Fabiana, Nunes, Que Donizete, legal. Juliane, Richard. Minha Bruna. Que legal. Taislane. Que legal ver vocês por aqui. Estou muito feliz. Andréia chegando aí. Hi, teacher. Juliane, minha professora. Glauco, Fabi, William. Muito bem. Bem-vindos. Boa noite a todos. Ana, para iniciar a série de perguntas, eu gostaria que você revelasse para a gente quem é a Ana Flávia, as suas origens e como escolheu os recursos humanos. Tá, muito legal essa pergunta. Todo encontro que eu faço, eu gosto de contar a minha história, porque realmente eu acho que é uma história que pode inspirar algumas pessoas. Eu iniciei a minha carreira profissional, eu trabalhava na Rotisseria Moretti, em Serquilho, e lá eu trabalhei por 3 anos, quase 4 anos, eu trabalhava no balcão e também ajudava no caixa. Foi o meu primeiro emprego e, assim, um dos lugares que eu mais aprendi. Depois eu trabalhei numa loja de roupas, que é a loja da Dorli, né, hoje. E também foi um lugar muito bom, que me ensinou muita coisa legal.
E aí eu sempre percebi que eu gostava de lidar com pessoas, eu gostava de conversar, e quando eu via que alguém não estava bem, que alguém não estava confortável, eu ia lá conversar com a pessoa, eu dava um jeito de descobrir o que estava acontecendo com aquela pessoa para poder ajudar. E aí eu fui pensando mais sobre esse lado e eu tinha vontade de fazer psicologia. Era o meu sonho fazer psicologia. Mas aí na época eu não tinha condições de pagar o curso de psicologia e aí eu fui pesquisar outras alternativas que se aproximavam a isso e aí eu conheci o RH. Eu fiz a faculdade de recursos humanos e logo no primeiro semestre de RH eu tive a oportunidade de estagiar numa multinacional e foi aonde eu comecei toda a minha carreira, né? Entrei como estagiária, depois auxiliar, assistente, analista e por aí fui. E aí, numa dessas, né, desses momentos, né, que eu tava da minha carreira, eu olhava as pessoas fazendo palestra, fazendo coaching, ajudando, eu falava, um dia eu quero fazer isso também. Aí eu ia no Teatro Municipal, eu via aquelas pessoas dando palestra, eu falava, um dia eu quero dar uma palestra aqui no teatro. Mas isso só ficava no sonho, né? Aí um dia eu estava tendo CIPAT na empresa que eu trabalhava, e eu pedi para o meu gestor, na época, o Vanderlei Grando, e eu falei, Vande, eu queria muito fazer uma palestra aqui na CIPAT, eu posso? Daí ele falou, pode. Aí eu montei o conteúdo, fiz a palestra, fui com a cara e com a coragem, e aí que eu percebi que eu realmente gostava de ensinar pessoas, de estar no meio delas. E aí eu eu fiquei muito feliz com todos os feedbacks que eu recebi. E uma pessoa que trabalhava comigo, a Samantha, ela dá aula na ETEC, e ela me falou assim, Ana, você não quer fazer uma palestra lá na ETEC? E aí eu falei, vou fazer sim, aceito. Nem sabia como eu ia fazer a palestra, mas eu fui. Aí fiz a palestra na ETEC e aí outras pessoas ficaram sabendo do meu trabalho e aí foi aí que eu comecei. Outras escolas ligaram para fazer palestra, comecei a fazer palestras em empresas, comecei a atender fora do horário de trabalho alguns currículos que precisavam ser feitos, melhorias. E aí eu comecei a conquistar as pessoas, porque eu sou uma pessoa simples, eu tenho esse meu jeito e eu tô sempre alegre. E aí as pessoas, tudo é motivo de dar risada para mim. E aí eu percebi que as pessoas gostavam das coisas que eu ia postando, que eu ia fazendo. Eu comecei a postar e não parei mais. E acabei entrando nessa área de desenvolvimento. E hoje tem muita gente que me procura. Flávia, me ajuda, né? Eu preciso fazer uma entrevista, o que eu faço? Como preparo o currículo? Como eu preparo o meu LinkedIn? E isso foi o que me levou a ajudar as pessoas dessa forma. E hoje eu atuo com isso, né? Ajudo as pessoas. Olha, o pessoal tá dando risada aí de alguma coisa. William, Bruno, Samantha foi minha professora, Paulo, meu irmão. Que legal. 21 pessoas. E aí, foi assim que eu comecei. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser ajudar as pessoas a encontrarem, né, a carreira ideal ou ajudar alguém que está precisando desenvolver alguma competência no trabalho, né? Como que eu ia fazer isso? E aí foi como eu comecei. Então, só tenho a agradecer e tenho muito orgulho das minhas origens, dos meus pais que sempre me ajudaram em casa. Eu lembro até hoje que a minha faculdade, na época, custava R$ 650. E eu recebia de salário, naquela época, um tempão atrás, né, gente? Que eu já não sou mais, né, uma menina, né? Um tempão atrás, o salário... Tem cara de menininha. Nossa, tenho quase 30 anos já, sabia? 27 anos. Nossa, que velha! Tô chegando nos 30. Aí, Continue. era R$ 650 a minha faculdade e o meu salário era R$ 601. Aí eu trabalhava em 2, 3 lugares porque ainda faltava dinheiro para completar o ônibus. Então, assim, foi muito difícil no começo, porque eu tive que fazer tudo sozinha. E aí eu trabalhava na rotisseria, eu lembro, de domingo a domingo, mas aí no tempo que eu tinha livre eu trabalhava em outro lugar, ajudava minha mãe em casa, então eu nunca fiquei sem trabalhar.
E aí foi assim que eu comecei. Então hoje eu ajudo as pessoas para terem uma passagem para entrar no mercado de trabalho de uma forma mais tranquila. Que legal, bela história. Deixa eu dar É, boa noite aqui para Simone Marcelli, João Paulo, Nelson, Marcos de Abreu, o Nelsinho. Bruno, William Nunes, Andréia, Marcelo Lima, Paulo, Angela Wobleski, Nelson, Bruna. Denise, Laura Subitoni, André Castro, Jéssica, Biacada, Kate, a Carmen Rose Cancian, Cindy Lisa, o pessoal aqui chegando. Que Ana, legal. e a questão do trabalho de coach? Como que surgiu na sua vida e quais experiências esse trabalho já lhe rendeu? Certo. Eu sempre trabalhei com recursos humanos e sempre estive fazendo entrevista com as pessoas e sempre estive nessa área. E aí eu adquiri alguns conhecimentos e aí eu comecei ajudando amigos próximos que pediam para eu ajudar com o currículo. Eu, na verdade, eu só atuo como coach de carreira. O coaching, ele tem várias áreas que você pode atuar, né? Vida, relacionamento, finanças, mas no meu caso, somente carreira, porque é a área que eu domino, né? A área que eu já tive experiências no trabalho. Então, eu consigo ajudar as pessoas através dessa metodologia, né? Eu sei quais são as perguntas que o entrevistador faz, eu sei como ele aborda as competências, eu sei como ajudar essa pessoa a passar numa entrevista de emprego, porque muitas vezes a entrevista, a pessoa não sabe se expressar. A pessoa não sabe contar de uma forma clara para o recrutador tudo que ela já fez. Às vezes ela fez um montão de coisa legal, mas na entrevista ela não sabe falar, fica nervosa e aí ela acaba não sendo contratada. Então, o trabalho de coaching, além do autoconhecimento, né, de você conhecer os seus pontos fortes, de você saber quem você é, ele também acompanha ao final uma mentoria, né, de como você fazer a entrevista, de como você preparar seu currículo, seu LinkedIn para conquistar as vagas. Então, é um pacote assim que a gente faz muito completo. Ah, Francisco, mais gente chegando aí. É, o Francis Bergaminha, Cris Serrão, boa noite, alegrando. Marcelo, Thaís, Fran, Que legal. bem-vindos. E na questão Tá, das suas experiências nesse trabalho? tá. É algo realmente muito gratificante, porque eu não consigo encontrar um emprego para ninguém, mas eu consigo fazer com que a pessoa se desenvolva e consiga passar numa entrevista de emprego que ela for buscar. Então, assim, isso é muito importante, é muito gratificante você ajudar uma pessoa a melhorar em comunicação, ajudar uma pessoa a melhorar em alguma outra competência e você vê o desenvolvimento dela. Teve uma pessoa que eu atendi que ela era muito tímida, ela não conseguia, assim, contar as histórias profissionais dela com clareza. E ela era uma excelente profissional, só que ela não conseguia transmitir isso. Então a gente aplicou uma ferramenta de coaching nela, onde ela conseguiu desenvolver a questão de comunicação e tudo mais. Então é muito gratificante acima de tudo, né? Você vê a pessoa bem, a pessoa descobrindo que ela tem pontos positivos e que ela pode desenvolver o que ela quiser desenvolver. Basta ela ter vontade, né, de conseguir. Que legal. Vou pontuar aqui que acho que chegou uma pergunta aqui para a gente. Vamos ver quem mandou e o que é. Tá. Vamos ver se aparece. Ah, é um coraçãozinho, a Carmen Rose está amando. Um beijo, Carmen Rose, Tietê. Obrigada. O Que pessoal legal. colocando aqui, a Tamires, parabéns Oi, pela mãe! trajetória. Minha mãe entrou aqui. É. A Ana colocou aqui, estudei com a Ana e sempre foi dedicada e atenciosa com as pessoas. Ah, verdade, a Aninha. Nossa, que saudade do tempo do SESI. Estudei no SESI, gente. A Fran, Tamires, advogada, coloca. obrigada. A Fran, advogada, coloca. Acho muito interessante suas dicas, parabéns. Obrigada, Ah, Fran. Conheço você desde a rotisseria. a Thaís Santos, parabéns, professora Ana Flávia. Adoro escutar sua história, sempre crescendo.
E Ai, tem outros aqui, Thaís, foi minha a aluna. Júlia, Eu dei Juliane. aula. Eu dei aula no É. Espaço Inteligente um tempo, a escola da Valéria. Foi muito legal, muito bom. E eu conheci muitos alunos lá. Nossa, muito legal. Vamos lá, então. Ana, você presta consultoria personalizada, né? Para profissionais que desejam passar por uma transição profissional ou então para aqueles que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Como que funciona essa ação sua? Tá. Então, na verdade, tudo que é relacionado à carreira eu posso ajudar. Se a pessoa tem um trabalho hoje, ela quer mudar para uma outra empresa, ela quer migrar, a gente começa a planejar essa transição, porque nada pode ser feito de uma hora para outra. Tem que planejar o desligamento dessa para começar num novo desafio. Tem todo um trabalho de coaching. E também, quando a pessoa não está trabalhando, está buscando uma nova oportunidade, envolve revisão de currículo, revisão de LinkedIn, simulação de entrevistas, né? Envolve todo esse planejamento e desenvolvimento de competências. Se a pessoa quer desenvolver uma outra competência, ela também pode me procurar e isso ser desenvolvido. Lógico que é um trabalho em conjunto, né? Eu posso aplicar a ferramenta, mas a pessoa tem que estar aberta para aprender e também tem que estar disponível disposta a sair da zona de conforto, porque não é fácil a gente aceitar algumas coisas que a gente mesmo descobre da gente mesmo, então a gente tem que estar muito aberto para isso. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Guilherme Betti, Jaque Biju. Nossa, minha irmãzinha tá reinando aqui. Oi, fofa, Tata. Oi, Quem que é sua Ariane. irmã? Ana Ah, Luísa. Ana Luísa Ferraz. Oi, Ana Luísa. Oi, Ângela Bertanha. Boa noite. G-Story. A Muito Annelise. bem. Anne, é difícil procurar emprego mesmo, mas a gente pode tornar isso mais fácil. Oi, Juliano Fidelis, Letícia, Andréia, Luciano, Diniz, a Jo, da Perfumaria, Suzane, um beijo, sempre presente nas lives. Muita gente legal aqui. A Nelson, Duda acabou de entrar. Oi, Duda Duda. Viegas, Obrigada pelo bem-vindos. carinho. A Mari Costa, que é esposa do Dr. Rubens de Tietê. Oi, Mari, vem para Mari. uma live comigo, Mari. Um beijo para você. Vamos ver o que a Juliane colocou aqui. Ela fala assim, Ana, qual o maior desafio do seu trabalho de coach? Na verdade, tem desafio todo dia e para todos que eu atendo, né? É transformar as pessoas. E acho que se não for um desafio, não tem graça. É legal você ver o desenvolvimento da pessoa, você vê a pessoa mudando, você vê ela falando que ela não tinha visto daquela forma e que ela conseguiu realizar alguma coisa. E eu percebo que toda a sua dedicação, todo o seu empenho, né, seu profissionalismo, sua capacitação, teve aquele momento que a pessoa não conseguiu evoluir, porque com você eu acredito que é impossível, né, pela toda a didática que você oferece. Aconteceu algum caso assim ou sempre é possível transformar as pessoas? Assim, quando é ligado à carreira, ele fica um pouco mais específico e a pessoa procura porque ela realmente quer fazer aquele objetivo. Eu não, vocês podem ver que eu não divulgo muito o meu trabalho. Eu coloco alguma coisa bem de vez em quando porque eu espero a pessoa me procurar, porque quando as pessoas percebem que elas precisam de ajuda, precisam melhorar, aí sim é que é legal fazer o processo. Porque quando você força alguém para fazer alguma coisa que ela vai sair da zona de conforto, que ela não tá tão afim, aí não vai. Então, assim, tem que deixar a pessoa à vontade para que ela consiga fazer esse processo. Edson Santos Dias, boa noite, Leandro. Oi, Edson. Vamos ver o que o Luciano colocou aqui. Como podemos, nessa época de pandemia, superar as expectativas do mercado futuro? Você acha que terá mudanças nas empresas? Ah, legal. Já é
um dos tópicos que a gente vai discutir aqui, né? Agora. Exato. Legal. TV Cidade Jardim, boa noite. A Andréia coloca aqui, você é uma menina iluminada. Ah, Eu Andréia. e Ana Luísa nos posts. Ana Luísa, sossega, tá bom, Ana Luísa? É fã. Ana, embora o cenário econômico ainda seja incerto, a população está em estado de alerta e a dúvida que paira na cabeça é: qual o impacto desta pandemia nas empresas e, no seu entendimento, como ficará a questão da manutenção dos empregos? Certo. Então, hoje a gente está vivendo um momento diferente que poucas pessoas, né, já viveram. E assim, é global, é uma crise global e as empresas também estão tendo que ser muito criativas para conseguir realizar os seus trabalhos e cumprir as suas metas, né? Elas tiveram que reorganizar toda a sua forma de trabalho, que antes as pessoas ficavam no escritório, agora estão adotando o home office, que é um trabalho em casa. Muitas empresas também não tinham plataforma de e-commerce. Então, quando veio essa pandemia, veio muito rápido, talvez era um plano futuro, né, da empresa implantar o e-commerce, mas acabou que aconteceu tudo de uma vez. Então, assim, muitas mudanças estão acontecendo, mas pelo que eu tenho visto, as empresas têm reagido de forma criativa a tudo isso. Eu estava até vendo uma reportagem essa semana de uma rede de hotéis, que é muito legal, porque os hotéis, ninguém está viajando, ninguém tá usando mais, assim, com tanta frequência esses hotéis por conta do que a gente está vivendo, né? E aí, o pessoal dos hotéis, eles já pensaram numa estratégia diferente e eles estão usando os quartos dos hotéis para fazer como salas de reuniões. De repente, alguém não consegue ter um local na sua casa para fazer o home office e vai para uma sala dessa. Então, assim, as empresas estão se adaptando e também nós, profissionais, todos nós temos que nos adaptar com relação a essa tecnologia também. O processo seletivo como um todo, ele mudou por completo. Antes, fazíamos entrevistas presenciais, dinâmicas de grupo presenciais, e era tudo dessa forma, né? Agora não. Agora a gente está vivendo uma realidade diferente. Já começa a avaliação do perfil de um candidato pela ligação que você recebe. Então, assim, quando você recebe uma ligação, você já está sendo avaliado. Então, a forma que você responde um e-mail, que você atende o telefone, que você se coloca à disposição do recrutador, já faz diferença em tudo tudo que vai contar para você participar desse processo. O segundo ponto que está acontecendo são entrevistas por vídeo. Então, vários aplicativos, né? Zoom, Microsoft Teams, outros aplicativos, Skype, as entrevistas estão sendo por essas ferramentas, né? E também está rolando aí o currículo em vídeo, onde as empresas podem propor um desafio e você tem que explicar por vídeo. Com o vídeo eles já conseguem ver muita coisa do candidato, né? Ver como ele se comunica, ver como ele se comporta, ver como ele fala, como ele trata de certos assuntos. Então, outra coisa também que está sendo por vídeo, que eu acho que poucas pessoas sabem, é dinâmica de grupo por vídeo. Então, assim, como que isso vai ser feito, né? Então, colocam-se várias pessoas na reunião e, assim, é direcionado a algum problema e as pessoas têm que resolver aquele problema. Isso já é uma realidade, porque quando você está em home office, você precisa se conectar de forma remota com seus colegas de trabalho para resolver o problema. E nada melhor do que fazer uma dinâmica de grupo assim. Então, é importante que todos que queiram se recolocar ou que estejam abertos, na verdade, à tecnologia e a entender que o caminho agora é este. E que está dando tão certo que pode ser que para algumas vagas nem volte a ser a vaga presencial como era antes. Pode ser que continue no home office. Existem empresas que adotaram o home office até o final do ano. Então, assim, vai depender muito de como a sua empresa vai reagir a tudo isso. Mas é uma questão de que nós temos que nos adaptar às mudanças, né? E sempre procurar de forma criativa
resolver os problemas e entender que a gente está no mesmo barco, né? A empresa está indo para um objetivo e nós, funcionários, nós temos que caminhar junto com esse objetivo, né? As empresas estão olhando para a sobrevivência delas. Então, é importante que nós, de forma criativa, a gente possa resolver os problemas da melhor forma nesse período. Exato. Deixa eu dar boa noite aqui pro Elo Vilaça. Flavinha, como Oi, admira essa Elô. menina. Eu também. Orgulho. A nutricionista Obrigada. Jaxele Guzmán. Oi, Jaque. Tom por aqui, Ferrari, professor Felipe, Olha, o Edmur Tom, Pauil, Edinho Edmur, Guarapó, Diego, que legal. Adriana da TV Cidade Jardim. Aqui é Muito Rijika. legal. Boa noite. Bastante Bem-vindos. gente. Ana Luísa parou de falar. Ana, efetivamente e na prática, atualmente é possível atender os anseios da empresa sem deixar de lado as necessidades dos colaboradores que dela fazem parte? Sim, eu acredito que hoje, no cenário que a gente está vivendo, o RH ele está presente, mas está presente de outra forma, né? Provocando engajamento entre as equipes e tentando fazer ações que deixem essas pessoas mais juntas, mesmo separadas, né? Mas eu gostaria de relembrar que a empresa ela está passando por um momento difícil. E nesse momento teve perda de headcount, muitas empresas tiveram um orçamento, tiveram que cortar o orçamento de algumas áreas. Então não é tudo que vai dar para fazer. Então as pessoas também têm que pensar nesse momento que é um momento delicado. Então a decisão que eu tomar vai impactar muito no negócio. Então eu tenho que tomar a decisão mais criativa possível para que tudo fique bem e que a gente passe essa fase de forma saudável, né? E assim, eu acho super importante valorizar o que o colaborador pensa, mas também eu acho legal o colaborador pensar também sobre a empresa. Porque assim, ninguém está fazendo favor para ninguém, né? A empresa ela tem a sua meta e a gente tem que cumprir essa meta, né? Tem que fazer com que tudo isso aconteça, mesmo em home office, mesmo estando vivendo dessa forma que a gente está vivendo agora. Então, assim, quanto mais criativo o funcionário for, melhor ele vai conseguir para resolver os problemas. Muito bem. A Fabiana Espessoto coloca aqui, RH protagonista. É, isso E a mesmo. Angélica Tamires coloca, admira o crescimento da Ana, ela merece muito. Angélica, estudamos juntas no Bernardes, Fabi, trabalhou comigo no RH, parceira. Bem-vindas. Ana, como você acha que pode ser trabalhada a questão da deterioração do mercado de trabalho nesse momento e o que a sua sensibilidade profissional diz a respeito? Tá. Eu sei que muitas vagas foram congeladas, que muitas empresas perderam o orçamento, como eu já disse, e que assim, a impressão que algumas pessoas têm é que não estão contratando, que só vão procurar um emprego depois que a pandemia passar. E eu vou informar uma coisa aqui para vocês. As vagas, elas estão congeladas? Sim, a maioria está congelada. Mas os processos seletivos, eles continuam ocorrendo. Então, as pessoas estão fazendo entrevista, conhecendo os candidatos, deixando tudo pronto para quando isso voltar, esses candidatos já começarem. Ou para começar um trabalho remoto. Então, é necessário aí uma quebra de paradigma, sabe? Se for necessário começar um trabalho remoto, nunca fiz trabalho remoto na minha vida. E como que eu vou fazer? Tem que começar, gente. As empresas estão fazendo um processo de onboarding, estão providenciando as melhores ferramentas para acolher esses funcionários, né? Porque as coisas não podem parar, né? Só que nós temos que estar preparados também quando essa oportunidade chegar para a gente. Então, é assim, enquanto a sua oportunidade não chega, vá completando a sua lacuna de competências, né? Vá vendo o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender,
Aproveite esse momento de quarentena. Olha, Fabi Ribeiro, aproveita esse momento da quarentena para se desenvolver, para melhorar todo o seu currículo e saber mesmo para onde. Vou dar uma travadinha. Melhorar seu currículo. Parou nessa parte. Eu falei para melhorar o currículo e aí você decidir para onde você quer chegar, onde você quer ir. Então, Muito é bem bem. importante. Quero dar boa noite para Fabi Ribeiro, o Juninho Almeida, a Leonides Bertanha, a Andréia, Toninha Buffon, Gá, boa noite. Sejam bem-vindos. Cláudio, boa noite, Cláudio. Olha quanto coraçãozinho. Os corações subindo. Deixa eu ver que tem pontuado uma pergunta aqui, Ana. Deixa eu ver o que é. Só um minuto. Deixa eu ver. Aparece, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu já vi. Você acredita que em algumas áreas o home office veio para ficar? Eu acredito e vai depender muito da estratégia da sua empresa. Teve algumas empresas nem imaginavam, né, nem cogitavam trabalho home office e deu tão certo que agora eles não querem voltar atrás. Para algumas posições vai ficar assim. Só que a gente nunca sabe, isso depende da cultura da empresa. Existem cargos que necessitam que todos os colaboradores estejam lá, outros não. Então, isso vai depender muito da cultura, da forma que os funcionários estão se adaptando a isso, da autogestão. A autogestão é muito importante no home office, porque você não tem um líder por perto a todo momento, cobrando o seu trabalho, falando para você, você tem isso para me entregar, você precisa fazer, como você está fazendo, eu quero conferir. Não, você tem que fazer o seu trabalho e enviar. Então, assim, a pessoa precisa ter esse equilíbrio, essa disciplina de manter as atividades que ela já fazia anteriormente em andamento no home office. Tem que, de uma forma criativa, criar uma forma mesmo de fazer essas coisas acontecerem. As reuniões, os outros eventos também da empresa, para que os funcionários também se sintam acolhidos e que isso realmente faça sentido para a organização. Muito bem. O Cláudio coloca aqui. Oi, boa noite, mulheres de sucesso, parabéns. Boa noite, Valdeli Moro. Gasparini Antunes, boa noite. Ah, que legal! A Cíntia. Oi, Cíntia. Bruno. Ana, ficar desempregado pode ser um baque, né? Mas com um pouco de organização e estratégia, o profissional pode se recolocar no mercado e até mesmo dar uma guinada na carreira, mesmo em época de pandemia? Sim, é possível. E assim, agora eu acho que é o momento de a gente prestar bastante atenção mesmo no que eu vou falar. Porque muitas vezes, quando a gente está empregado, a gente acaba não pensando no nosso desenvolvimento, não pensando em networking, não pensando em outras coisas, a gente só trabalha. E aí, quando você se vê sem emprego, você começa a falar: meu Deus, quantos gaps, quantas lacunas, quantas coisas que eu preciso desenvolver ainda. Então, é preciso que você seja sincero com você mesmo, verifique realmente o que você quer. Depois que você saiu, né, do seu emprego, verifique realmente onde você quer chegar, o que você quer extrair, e aí você vai ser sincero com você mesmo e vai olhar qual é a bagagem que eu tenho, quais são as experiências que eu adquiri nesse tempo, quais são os cursos que eu tenho, e vai olhar o que o mercado está pedindo. Então, você pode fazer isso de várias formas. No vagas.com, por exemplo, tem lá inventário de habilidades, lugares onde colocam, que eles postam algumas vagas, né, também. Você pode começar a comparar o que você tem com o que você quer concorrer, com o que você quer se tornar. Então, por exemplo, se hoje eu trabalho numa empresa de 200 funcionários, uma empresa nacional, e eu fui desligada. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu quero entrar numa multinacional de 17 mil colaboradores. O que essa multinacional exige? Qual é a lacuna que eu tenho que completar?
Então, aí, eu sendo sincero comigo mesma, eu consigo definir o que eu quero me desenvolver, o que eu preciso me desenvolver. E aí, eu traço pequenas metas para que eu consiga. Por exemplo, idioma. O idioma pode ser uma competência que todos têm que desenvolver, porque hoje em dia o mundo está muito conectado, então você precisa desenvolver o seu idioma. Então, fazer um plano, né? Como eu vou fazer para desenvolver isso? Por quanto tempo? Aproveitar esse tempo para desenvolver tudo isso. Depois disso, você vai buscar atualizar. Depois que você sabe para onde você quer chegar, e aí você vai atualizar o seu currículo, atualizar o seu LinkedIn, buscar as vagas, né, nos sites. Eu, assim, falo que o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa, mas se usada da maneira correta, né? Então, muitas vagas, às vezes eu estava trabalhando uma vaga e eu achava o candidato perfeito no LinkedIn, mas eu ia fazer contato com ele, estava faltando e-mail, faltando número de telefone, e a pessoa ainda deixava bloqueado para mensagens. Então, é importante, você pode ter o LinkedIn mais perfeito do mundo, mas se você esquecer das coisas básicas que você tem que acrescentar, você não consegue conexões, e aí você não sabe o que está acontecendo. Por que você não está sendo chamado, né? Então, assim, a maior plataforma de empregos é o LinkedIn. E muitas vezes as empresas elas postam as vagas lá e colocam um link para redirecionar, né, para a página das empresas. Realmente, se a empresa tem uma página de carreiras, muitas pessoas desistem de preencher todas aquelas informações da página da empresa e acham que somente aquela candidatura simplificada vai adiantar. Não vai, gente. Se a empresa já colocou lá o link para você se inscrever naquela vaga, significa que você tem que preencher até o fim. Às vezes eu já cheguei a ver 1000 candidatos no LinkedIn e só 200 no site da empresa. Então as pessoas precisam despender um pouquinho de tempo e fazer o começo, meio e fim das coisas, né? Eu aprendi isso. De tudo que a gente for fazer na vida, tem que fazer o começo, meio e fim. Pegou um desafio, começa e termina. E aí, quando você tiver com seu LinkedIn todo ok, você coloca lá um bom resumo. Esse resumo deve conter as palavras-chave da sua função. Como que eu descubro as palavras-chave? Eu posso pegar vários anúncios de vaga, das vagas que eu quero, e ver as palavras que se repetem lá. Porque às vezes a nomenclatura que a minha empresa usa para o meu cargo não é o que o mercado está usando. Hoje em dia tem muitas nomenclaturas, então vai buscando e adapta o seu LinkedIn o mais parecido com o mercado possível. E aí você coloca toda a sua experiência em bullets, né? E vai fazendo, vai construindo esse networking. O networking, ele é construído no decorrer da sua carreira, mas muitas pessoas só lembram de conversar com outras pessoas quando estão precisando, né? Acabou que, vamos supor, ocorreu um desligamento e ela precisa da pessoa. E aí vai lá, lista 100 pessoas no LinkedIn, manda o currículo lá anexado e fala assim, por favor, compartilhe no meu currículo que eu estou precisando de recolocação. Vocês acham que isso vai dar certo? Não, não é uma prática legal. Você nunca falou com a pessoa e aí você manda dessa forma o seu currículo. Não é legal. Mas depois que você está, né, buscando emprego e você não construiu essa carreira, essa trajetória de networking, como que você pode fazer para começar? Então você vai escolher, você vai entrar lá no LinkedIn, vai olhar as pessoas que trabalham naquela empresa. Deu uma travadinha. Oi, Cecília Fleury. Alô, Lara, boa noite. Voltou, agora voltou. Ah, tá. Deu conexão baixa. Então você vai colocar lá: olá, boa tarde, eu preciso da sua ajuda. Você poderia olhar o meu currículo? Ponto. Depois você vai falar: eu escolhi você porque eu verifiquei que você trabalha nessa empresa, que você tem uma carreira desenvolvida nessa área. Eu percebo que as atribuições do seu cargo são parecidas com o que eu desenvolvo. E eu posso contar com a sua ajuda? Você pede para a pessoa se ela pode te ajudar. Você não só envia de uma só vez.
Então, assim, é importante que também não é 100% efetivo, mas é melhor do que você enviar ou um e-mail em cópia oculta para todo mundo com o e-mail, com o currículo anexado. Isso daí não é legal. Então, tomar cuidado, né, com essas questões. E também é importante que você tenha você fortaleça, né, o seu marketing pessoal, que você crie uma identidade. Se você gosta de postar conteúdo sobre a sua área, poste. Isso desenvolve muito. Eu, assim, desenvolvi minha capacidade de comunicação conversando com as pessoas, fazendo palestra, pedindo para participar das coisas. E é assim que a gente consegue se desenvolver. A gente não pode ter medo das coisas, né? Se a gente não fizer, a gente não vai ter resultado nenhum. Então, é bem importante. Outra dica também é que assim que você atualizou suas redes sociais, você deve começar também a enviar o seu currículo também em sites de vagas de emprego. Lá a concorrência é muito maior, porque eles postam uma vaga e aí um monte de gente se candidata, vem muitos perfis mesmo. Mas o que acontece? Eu nunca tive retorno assim com o site de vagas. Eu acho que o site de vagas é importante para você colocar o seu currículo lá e os recrutadores usam como banco de talentos. Então você se inscreve lá no site de vagas, é bom toda semana dar uma atualizada, porque quando você atualiza, ele fica na frente dos outros. Então, o recrutador, por exemplo, trabalha numa consultoria de recrutamento e seleção. Ele tem um convênio com o site de vagas, por exemplo, vagas.com, e tem acesso ao banco de dados do site. Então, ele consegue pensar o seu currículo. Se ele tiver com as palavras-chave corretas, se ele tiver feito da maneira correta, você vai ser chamado com maior frequência, porque a maioria das vagas nem são postadas. E outra coisa que eu percebi também no site de vagas é que, às vezes, a empresa fecha, posta uma vaga lá, a empresa fecha a vaga e a vaga continua aberta lá no site de vagas, porque o site de vagas tem que ter vagas. Se não tiver vagas no site de vagas, as pessoas não vão entrar. Então, às vezes, é meio confuso, assim, essa questão de vagas no site de vagas. Mas é importante que você tenha um cadastro. Isso é importante. A Fabiana Espessoto coloca aqui: em quais campos podemos colocar as palavras-chave no LinkedIn? Tá, legal. A gente pode colocar no resumo. Podemos colocar também no campo competências, que você pode incluir a competência, que você tem domínio. Tem até agora algumas competências que podem ser avaliadas por um recurso do LinkedIn. Você faz um teste do LinkedIn e a competência aparece. E também, embaixo do nome, do seu nome no LinkedIn, onde você coloca o seu cargo e a empresa, lá também você pode colocar algumas palavras-chave relacionadas ao cargo. Uma coisa que eu ia falar, eu vejo que muitas pessoas colocam lá uma empresa em busca de recolocação, cargo em busca de recolocação. Isso atrapalha na pesquisa do recrutador quando ele está buscando um candidato, porque ele busca lá um analista de compras. Aí o cargo da pessoa está em busca de recolocação, então o LinkedIn não puxa esse filtro. Então, assim, é importante que as pessoas mantenham os dados corretos, né, nos lugares corretos, e se ela não está trabalhando, só atualiza a data mesmo que você saiu da empresa, que é uma forma melhor de você ser encontrado. Muito bem. Ana, uma demissão pode desestabilizar o profissional não apenas emocionalmente, mas também financeiramente, né? Quais são suas dicas para correr menos riscos de entrar no modo desespero e ter tranquilidade e estabilidade emocional para enfrentar essa fase? Certo. Assim, realmente é um processo muito difícil, uma demissão. Às vezes as pessoas não esperam, as pessoas dedicam uma vida toda àquela carreira e de repente são demitidas. Muitas vezes não é por performance. Eu acredito que por conta dessa pandemia muita gente foi desligada, né? Mas não por performance, e sim pela situação do país. E quando você recebe uma notícia assim, lógico que você fica desestruturado. Então, o que é necessário fazer? Você precisa viver esse momento de
de luto, você precisa dar um tempo para você. Você perdeu uma coisa que você gostava, você perdeu uma coisa que fazia sentido para você. Então, você também tem que se dar esse tempo. Mas é importante também que você estabeleça uma meta. Por exemplo, vou ficar nessa situação, vou ficar triste, vou, não sei, ter pensamentos estranhos até domingo. A partir de segunda-feira, eu vou mudar tudo isso. Eu vou começar a buscar, eu vou reagir, eu vou participar de lives, eu vou participar de fóruns, de cursos, para que eu possa fortalecer meu network e continuar aí na minha busca. Então, assim, é normal ter um tempo para a gente ficar, que a gente não fica mesmo legal, porém, precisa reagir. E para reagir, a gente tem que estar bem. E para você fazer uma entrevista de emprego, você tem que estar bem, você tem que passar confiança, você tem que estar animado, você tem que estar empolgado com a empresa. Se você tiver com a autoestima baixa, muitas vezes você não consegue transmitir isso, principalmente por vídeo. Então, assim, é importante que você se dê um tempo, mas também trace a meta para você continuar indo para frente. Muito bem. Deixa eu dar boa noite para Juliana Belaz, Ana Luísa, Johnny Pires, Gabi, Renata, boa noite, Otaviana, Maria Antônia, Jaime. Bem-vindos. Legal, obrigada. Ana, é a hora de olhar para frente, tomar as rédeas da situação e comandar você mesmo essa mudança na história profissional? Uma atitude positiva de protagonista do seu destino é percebida e valorizada por recrutadores e possíveis empregadores? É valorizada. Eu acredito que muita gente precisou se reinventar nesse momento de pandemia, porque perderam seus empregos e precisaram se reinventar. Mas gostam muito da área de atuação. Então, o recrutador, mais para frente, quando você conseguir um emprego realmente na sua área, ele vai achar positivo que você atuou em outras áreas, que você fez alguns outros projetos, porque você não ficou parado deixando todas as coisas acontecerem. Você tomou uma atitude e buscou outras alternativas. Todos nós temos que ter um plano B. Nós não somos somente o nosso trabalho, né? A gente tem outros sonhos, outras habilidades. Às vezes, numa quarentena, você descobre uma outra coisa que você sabe fazer muito bem e que você nunca imaginou que você fizesse. Porque às vezes você não se abre para o novo, você acha que você é aquilo e só aquilo. E não é verdade. A gente pode ser e se tornar tudo o que a gente quiser ser. Basta a gente aprender, a gente treinar e a gente conseguir passar dessa fase e fazer as coisas acontecerem. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para a Andréa Betti, oficial, bem-vinda. A Juliana coloca aqui, fantástica abordagem. Oi? Ah, Juliane. Legal. Fantástica abordagem em pontos abordados. Que todos sejam fortes nesse momento para seguir em frente. É isso mesmo. Temos que ter uma motivação para seguir em frente, que tudo isso vai passar. Ana, para aprimorar ainda mais um currículo de uma forma moderna e criativa, quais são as suas indicações para atrair atenção e poder estar nas melhores entrevistas de emprego? Tá, legal. Então, vou falar aqui rapidamente como construir um currículo para ele ser estruturado. Primeira coisa, a gente não pode ter somente um currículo e se aplicar para todas as vagas com o mesmo currículo. Por quê? O recrutador, ele trabalha 8 vagas, 9 vagas, 15 vagas por mês. E assim, ele recebe muito currículo. E aí, se o seu currículo lá no objetivo do seu currículo tiver o nome da função que você está se candidatando, objetivo, auxiliar de vendas, objetivo, auxiliar de produção, na hora que ele estiver fazendo a triagem, isso já vai facilitar o trabalho dele, porque ele vai bater o olho e vai olhar. Então, é importante que no objetivo esteja a área ou a função mesmo, tá? Não colocar também todas as coisas, né, que você pode atuar. Por exemplo, se a pessoa teve uma função muito generalista, né, aprendeu e fez várias coisas,
e aí vai se candidatar para uma vaga de emprego. Ela deve adaptar o currículo dela, né? Por exemplo, recursos humanos. A gente tem treinamento e desenvolvimento, tem recrutamento e seleção, tem desempenho, tem remuneração, tem departamento pessoal. Se eu vou me candidatar para uma vaga de recrutamento, eu vou colocar lá o objetivo: recrutamento e seleção, a analista de recrutamento e seleção, coordenador, recrutador, não sei o nome da vaga. E nas atribuições, eu vou colocar primeiro o que eu fazia de recrutamento, porque às vezes você coloca tudo no seu currículo, recrutamento lá embaixo, você está se candidatando para uma vaga de recrutamento e aí o recrutador não vê. Então é importante que você, para cada posição, adapte o seu currículo. Não é fazer um currículo diferente, é adaptar, mudar as posições. Então, você coloca o objetivo, você cria um resumo com seus principais resultados, por exemplo, se quiserem anotar, né? Experiência de 7 anos na área financeira, com foco em contas a pagar e receber, com participação em implantação de sistemas financeiros, com graduação em, não sei, economia, inglês avançado e certificações XYZ. Nesse resumo pequeno, o recrutador vai olhar e vai já ver se você está se encaixando para aquela vaga ou não. Depois disso, vem as atribuições do cargo, que são tudo que você já fez na sua vida profissional. Então, você coloca lá as suas experiências, por exemplo, responsável por conduzir um processo, experiência formada em... A gente precisa detalhar essas atividades, porque se você colocar, por exemplo, lá, análise de carteira de pedidos, é muito simples, então você precisa colocar completo. Responsável pelo processo de análise de carteira de pedidos com mais de 300 clientes com abrangência nacional. Então, você precisa facilitar o trabalho do recrutador, colocar completa as suas coisas, né? Depois que você colocou tudo que você fez, tudo que você precisa fazer, você vai para a parte de graduação que você fez. Depois você coloca as empresas que você trabalhou, aí você já coloca só o nome e a função e o que a empresa faz, porque todas as responsabilidades você já colocou lá em cima. E o currículo seria legal se ele tivesse até 2 páginas, mais que isso é muita coisa. Então, tenta adequar o conteúdo para 2 páginas. E currículo muito com designer, muito colorido, muito com foto, muito grande, isso acaba atrapalhando, porque às vezes o recrutador tem um pacote de currículo para triar, ele acaba imprimindo algum lá, se está muito colorido, a gente não acaba não enxergando direito o que está escrito ali. Então, é folha branca, letra simples, num tamanho 12, acho, acredito que fica bem legal. E assim, fazendo dessa forma, você consegue fazer com que o seu currículo fique mais atrativo. E tomar muito cuidado também com a questão do português, né? Exato. Exato. Tem uma pesquisa da Robert Half que fala disso, que a maioria dos erros estão na gramática, no português. E, assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente nem percebe que errou, mas se a pessoa coloca com erros de português no currículo, você já vai olhar e falar, nossa, né? A pessoa não prestou atenção para fazer o currículo, será que no ambiente de trabalho ela vai prestar atenção? Então, fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Tem que prestar atenção. Deixa eu dar boa noite para Fabiana Lima. Oi, Fabi. Naís, não sei se assim. Sheila Vignoto, Luciano, Dante, Karina, Felipe. Oi, Luciano. Vamos lá, gente. Está chegando ao final, tem 2 perguntas e temos 5 minutos. Tá bom. Ana, como mandar bem e impressionar em uma entrevista de emprego? Quais habilidades e competências fundamentais que toda empresa busca para a gestão de desempenho? Tá, legal. Assim, cada cargo ele possui uma competência comportamental diferente a ser avaliada. Se eu vou contratar alguém para finanças, eu quero alguém analítico. Se eu vou contratar para compras, eu quero negociação. Se eu vou contratar para RH, eu quero comunicação. Então, é muito importante que você conheça quais são as competências que o seu cargo exige.
e assim você comece a trabalhá-las, né, no seu dia a dia. Mas falando de uma forma geral, existem algumas competências que devem ser desenvolvidas, acredito, por todos os profissionais. Uma é a questão da comunicação, então você saber se comunicar com vários níveis, vários perfis, em diversas situações, de várias formas, ter uma comunicação positiva, focando no positivo. A outra questão é o foco em resultados, então eu aprendi muito isso, as coisas têm que acontecer de uma forma muito rápida, de uma forma muito consistente e assim de acordo com o que a empresa busca, e muitas vezes as pessoas não têm resiliência para isso. A capacidade de você lidar com pressão, com as coisas, é uma habilidade muito importante. E também a questão de trabalhar com times, né? Agora é a distância, mais desafiadora ainda. Então, essas são as 3 competências que eu acredito que são fundamentais. E numa entrevista de emprego, para você se dar bem, é interessante que você entre no site da empresa, leia o site da empresa inteiro, leia tudo, traga para a entrevista notícias que estão postadas no site, notícias do LinkedIn, isso mostra conhecimento e interesse. E também você pode acessar o Glassdoor. O Glassdoor é uma página que você avalia as empresas. E aí, ex-colaboradores ou colaboradores atuais postam lá como é a realidade da empresa, o que eles acham, e pontuam lá a empresa. Então, você consegue descobrir um pouquinho da cultura daquela empresa pelo Glassdoor. E lá tem vagas de emprego também. Então, é importante que você vá munido para a entrevista com essas informações. Seja você mesmo e, assim, vá para a entrevista com energia, não coloque coisas no seu currículo que você não fez e, assim, realmente mostre interesse, sabe? Seja positivo, seja pontual. E o recrutador, a coisa que ele mais quer é encontrar o candidato, então veja ele como um parceiro de tudo. Muito bem. E para encerrar, Ana, qualquer pessoa pode ser protagonista da sua história profissional e fazer da crise uma oportunidade? Mesmo Sim. aquelas pessoas que alguém perguntou aí sobre a idade? Todas as pessoas podem, e assim, eu até vi uma frase que eu acho bem legal para finalizar, que é assim: não é o mais forte que sobrevive, nem mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, assim, nós temos que nos adaptar e nos reinventar a todo tempo. Então, você falou que alguém perguntou da idade, né? A questão da idade, vou explicar rapidinho. Algumas pessoas podem ter a crença de que por ter uma idade mais avançada não estão compatíveis com algum processo seletivo, mas aí você precisa mostrar para o recrutador um outro lado, o da maturidade, porque o jovem às vezes ele não tem maturidade ainda e você que é mais velho tem, então você consegue trabalhar melhor algumas situações porque você já passou por aquilo. Então é importante você ir para esse lado da entrevista. Tem uma pergunta pontuada aqui, vamos ver quem que é e o que está perguntando, ainda dá tempo. Deixa eu apertar aqui. Opa, deixa eu virar aqui. Qual site ou ferramenta você recomenda para buscar uma nova? Eu virei a câmera, não consigo, mas pode ir falando. Então, para buscar uma nova oportunidade, LinkedIn Isso. em primeiro lugar. Eu gosto do vagas.com, gosto do Glassdoor, gosto... Deixa eu ver. Perdão. Não, imagina. Eu acredito que são os 3 principais. Então tá bom. A gente tem 1 minuto para se despedir e agradecer todo mundo. Fique à vontade. Tá bom. Pessoal, muito obrigada. Desculpa se eu falei alguma coisa aqui errada. Foi minha primeira live, mas eu tô muito feliz. E assim, depois vocês mandem o feedback lá no meu Instagram, se vocês gostaram, se vocês querem mais lives assim, se foi útil. Daí a gente pode fazer mais, tá bom? Isso, obrigada, com certeza. Pessoal. Eu também quero agradecer pela oportunidade. a todos, a você, Ana, especialmente, que se disponibilizou em permitir que todo esse conhecimento fosse transmitido aqui através da live. E deixar meu muito obrigada e meu beijo e com certeza até uma próxima oportunidade. Até. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada Tá bom. eu. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.